Fala galera, eu já selecionei os 20 melhores filmes de terror de 1981, dando sequência aí à nossa saga sobre o gênero na década de 80. E abrindo a nossa lista, no 20º lugar tem Sexta-feira 13, parte 2. A trama, alguns anos depois dos eventos trágicos de Crystal Lake, o acampamento reabre com novos monitores, com toda essa lenda sobre o Jason, sobre sua mãe, sobre as mortes, quando do nada essa figura mitológica surge e começa a causar aí muitas mortes. Aqui é o primeiro filme que realmente o Jason aparece como personagem central da história, ainda em um formato rústico, né, com o famoso saco de pão na cabeça. Não é um saco de pão, é uma sacola lá utilizada por fazendeiros. É um filme muito divertido, mortes bastante criativas, e é o começo aí do Jason em sua jornada sanguinária por quase 10 filmes na sua sequência original, clássico supremo da década de 80. Pague para Entrar, Reze para Sair é um filme que vai trazer alguns adolescentes que decidem passar a noite num trem fantasmas desse parque de diversões. Só que o que eles não sabem é que embaixo desse trem fantasmas moram alguns trabalhadores nada comuns, na verdade verdadeiros lunáticos, encabeçado por essa criatura, essa aberração que vai tentar dar um fim trágico a esses jovens. Filme muito criativo, tanto no quesito de ambientação quanto nas próprias mortes sendo expostas ao espectador. Filmes dentro de parque de diversões, dentro do gênero de terror, eles já têm a minha atenção. Isso aqui é um slasher aí, ainda no iniciozinho dos anos 80, bem diferente do que a década costumou trazer, né, em anos seguintes também. É um filme bem legal, vale a pena dar uma olhada. Fã, Obsessão Cega, filme protagonizado pela lendária atriz Lauren Bacall, que esteve em filmes no ar das décadas de 40 e 50. Aqui ela interpreta essa atriz já no período aí perto da terceira idade, que começa a ser stalkeada, né? Primeiro com cartas, depois dentro de festas e mesmo dentro de sua casa por esse fã absolutamente surtado. Filme diferente, caminha pelo suspense até de fato nos jogar para o terror, muito dinâmico em suas investidas. Tem toda essa pegada, né, de teatro, né, nos colocando aí nos bastidores dessa vida da atriz, muito como funcionava, né, esse contato de fãs por meio de cartas na década. Hoje em dia é tudo internet. É um filme bem legal e bem mórbido. Quem Matou Rosemary, filme emblemático ali de 1981, trazendo esse assassino que depois volta à tona nessa cidadezinha depois de 30 e poucos anos, fazendo vítimas dentro dessa festa. Esse filme ele se destaca, ele é quase um filme irmão daquele Dia dos Namorados Macabro, né, que vai aparecer daqui a pouco na nossa lista. Muito parecido na construção de trama, na estrutura de ação, de mortes, na própria caracterização do assassino, dessa cidade pequena. É muito parecido, é um filme que a gente às vezes até confunde as tramas, e assim como o seu filme irmão, ele diverge na mesma proporção. Ótimas mortes, ótimo terror sendo exposto, aquele terror mais que brinca, né, adolescente, com às vezes nos causando mais arrepios. Uma grande aí opção desse ano com tantos filmes. A Morte do Demônio, Evil Dead, o primeiro filme aí do Sam Raimi, que alçou o diretor aí ao protagonismo dentro do gênero de terror, e depois posteriormente aí dentro de filmes de super-herói também. Vai trazer a jornada desses jovens que decidem passar um fim de semana nessa cabana no meio da floresta isolada, só que dentro desse lugar eles encontram ali o livro dos mortos, o Necronomicon, abrem o livro e despertam essa maldição que cai sobre eles. É um filme que caminha muito bem entre comédia e terror. O ano de 1981 tem muitos filmes realmente. Diferente de 1980, que foi uma lista até fácil de fazer, escolher os 20 filmes. Esse ano eu até me surpreendi com a quantidade de filmes que eu tinha assistido, quase 40 de terror, sem contar aqueles que eu não tinha assistido. São mais de 60 filmes ao todo, bons ali de terror. E então é muito difícil, até por conta disso, que A Morte do Demônio tem essa posição mais elevada
colocada na lista, e traz ali completamente diferente do que a gente viu na década, não tem nada igual, e é o primeiro passo, né? O segundo filme é muito parecido, e o terceiro filme é mais pra ação, mas é diversão garantida, e um filme curtinho também. Agora chegou a hora de falar sobre um filme bem pouco conhecido de terror do ano de 81, Pesadelo. Vai trazer a história desse paciente esquizofrênico, né, que escapa da ala psiquiátrica e começa a trilhar um caminho caótico, aterrorizando diversas pessoas, diversas famílias. É um filme em sua construção diferente. Até recentemente fiz aqui um vídeo no canal sobre filmes que se passam em pesadelos. Esse aqui poderia entrar também, que é esse protagonista surtado, ele começa a ter pesadelos e ele não sabe muito bem diferenciar o que é pesadelo do que é realidade, e o próprio espectador fica confuso. O filme não define muito bem o que está acontecendo, o que é real e o que é da cabeça do personagem. É bem violento, ótima maquiagem do filme, como é característico dos anos 80 dentro do terror. É um filme que vai te surpreender, assistam, que é diversão garantida. A Vingança do Espantalho é um filme sobre esse homem com um leve retardo mental que é acusado de um crime que não cometeu, é linchado e morto por alguns homens, e volta aí a figura desse espantalho para buscar vingança. É um filme bem diferente, por trazer essa cidadezinha no meio do nada, bem quente, né? Uma atmosfera bem quente exposta ao espectador, com esse monte de fazenda, e com cenas antológicas, em especial a que o personagem do Charles Dunning, né, um dos vilões, foge de um trator no meio da noite, e tem toda essa construção do personagem do espantalho, né, com esses olhos claros. É uma das maiores caracterizações, sem dúvida, dos anos 80. Halloween 2, O Pesadelo Continua, é uma sequência basicamente direta, começando da onde o filme anterior deixou, só que agora acontece toda a ação dentro do hospital, com a personagem da Jamie Lee Curtis fugindo de novo do Michael Myers. Da franquia Halloween, esse aqui só perde, na minha opinião, pro primeiro filme. Realmente é muito superior a todos os outros lançados. O único que se aproxima um pouquinho é o H20, que também é um filme muito bom. Tem essa sequência toda dentro de um hospital. Isso deixa toda a trama um pouquinho mais claustrofóbica, com grandes mortes também. E é um filme com um ritmo bem acelerado, quase frenético. Ele, da primeira cena até a última, é terror puro. É uma sequência de respeito, embora aí muita gente não goste, mas vale a pena, e principalmente por ter a presença da Jamie Lee Curtis. X-Ray, Massacre no Hospital. Essa mulher vai fazer check-up no hospital durante uma tarde e passa a ser perseguida por um médico surtado. O legal desse filme é que ele não revela a identidade do assassino em um primeiro momento, então nós ficamos às escuras junto com a protagonista, sem saber quem é mocinho, quem é vilão, e ao mesmo tempo que essa mulher, ninguém acredita nessa mulher. Isso dá todo um tom claustrofóbico à obra. É um filme da Cannon, né, que fez na década de 80, uma produtora que fez vários filmes de ação com o Chuck Norris, com Van Damme, filmes de aventura também, e aqui um raro filme de terror, muito divertido. O principal, o que mais chama a atenção de fato, a ambientação dentro desse hospital, assim como o Halloween 2. Os anos 80 mesmo, filmes dentro de hospital foram vários exemplares, e esse aqui, sem dúvida, está entre os melhores. A Mão, filme dirigido pelo Oliver Stone, lendário diretor de Hollywood, um dos primeiros filmes do diretor. Vai trazer a jornada desse escritor que, após um acidente trágico, ele perde a mão, só que essa mão volta à vida como uma entidade separada, buscando vingança contra algozes da vida desse homem. Um filme realmente único em sua construção de cenas, em sua estrutura de história. É um filme que a atmosfera lembra muito de Christine, o carro assassino. Não me pergunte por quê, mas ele traz toda essa melancolia no ar, esse clima ali de que algo sempre muito ruim vai acontecer na cena seguinte. Tem o Michael Caine como protagonista. É um filme bem legal, e filmes com mãos assassinas são sempre únicos. Esse aqui não escapa.
Chegando finalmente ao nosso top 10, Scanner, Sua Mente Pode Destruir, filme dirigido pelo canadense mais amado do terror, o David Cronenberg. A trama pouco importa, é uma trama de conspiração desses personagens com poderes telecinéticos que utilizam o poder para matar outras pessoas, para explodir outras pessoas. O filme que se destaca principalmente é muito divertido do começo ao fim, mas o que o torna tão inesquecível é aquela cena emblemática no começo do filme, de uma cabeça explodindo, efeitos práticos, né, aliados aí a pequenos efeitos digitais já na época. E que nem eu falei, a trama não importa, a gente vai mais pela experiência. Dentro da filmografia do Cronenberg, esse aqui ele é uma prateleira B, né? Ele não vai se igualar a Gêmeos, Mórbida Semelhança, não vai se igualar a Videodrome, mas também é um filmaço. Assistam, que quando se fala de Cronenberg, é diversão garantida. Dia dos Namorados Macabro aparece na nossa lista. Cidade Pequena, Estranhas Mortes acontecendo, tudo isso durante as festividades do Dia dos Namorados, que essa cidadezinha gosta de comemorar. Grandes ambientações dentro de festas, tomadas externas da cidade e as sequências dentro da mina simplesmente inesquecíveis. E o melhor desse filme é a caracterização do vilão, toda única dentro dos anos 80, sem ser repetitivo ou menos tão espalhafatoso. Filmão, um dos meus filmes de conforto, sem dúvida. Agora começa uma sequência de filmes de lobisomem. São 3 filmes aí. O 1981 é o maior ano para esse subgênero do cinema. E começamos com Lobos. Um detetive começa a investigar estranhas mortes e acaba ligando isso a ataques de animais. Logo ele suspeita que pode ter aí em suas mãos um lobisomem. É um filme que vai trabalhar essa questão do lado mais investigativo. Ele constrói bem esse clima de investigação até de fato nos jogar aí em um filme de lobisomem. Grande opção, efeitos práticos muito bons, que não vão não chegar nem perto dos 2 filmes que eu vou citar na sequência, mas se fazem bem assertivos. Grito de horror. Na trama, essa jornalista vai se recuperar de um colapso psicológico nesse retiro aí, nesse culto no meio da floresta, com pessoas estranhas, e nesse lugar estranhos eventos começam a acontecer. É um filme dirigido pelo Joe Dante, a trama é muito boa, ela nos coloca aí realmente no papel dessa mulher e do seu companheiro nesse lugar, não sabendo muito bem o que está acontecendo. Quase um filme de culto que vai se desenvolvendo até uma história de lobisomens, mas que fica marcado mesmo por sua maquiagem impecável, efeitos práticos aí que tantas décadas depois continuam sendo tão impactantes, em especial a transformação desse lobisomem, que vai ficar na sua cabeça por um longo tempo. Um lobisomem americano em Londres, a obra-prima suprema do John Landis, diretor icônico de filmes dos anos 80, dirigiu até aquele Um Príncipe em Nova York, né, de comédia com Eddie Murphy. Aqui são 2 turistas americanos que estão viajando até ali o Reino Unido, quando se deparam com um ataque de lobisomem. Um morre e o outro fica gravemente ferido, se recupera, só que começa pouco a pouco a se transformar em um lobisomem. Efeitos práticos fantásticos, principalmente na segunda metade do filme. Grandes atuações. É um filme que caminha muito bem entre o terror e a comédia. Ambientações inacreditavelmente boas. Um dos grandes filmes, talvez o maior filme de lobisomem de todos os tempos. Jogos de estrada. Na história é sobre esse serial killer que está aterrorizando as estradas da Austrália. A trama ganha sua força quando esse caminhoneiro, interpretado pelo Stacy Keach, dá carona para Jamie Lee Curtis, a personagem da Jamie Lee Curtis, e os dois se veem envolvidos no meio dessa confusão, primeiro como suspeitos dessas estranhas mortes e depois propriamente sendo caçados por esse serial killer. Filmes de terror de estrada sempre atraem a minha atenção, um subgênero que eu amo, com muitas opções boas. Esse aqui é uma das melhores, sem dúvida. E filmes de terror australianos que trazem essa atmosfera quente, escaldante, né, no meio desse deserto, até o espectador sempre também costumam trazer sustos e uma boa atmosfera quase que inerente aí às cenas do filme.
e a Jamie Lee Curtis contracenando com o Stacey Keach, uma grande parceria, uma grande química juntos. A Vingança de Cropsey, também conhecido no Brasil como Chamas da Morte, é filme de acampamento sobre essa lenda do Cropsey. Alguns jovens estão contando sobre essa lenda, uma tragédia que aconteceu no camping alguns anos antes. Quando essa lenda ganha forma, surge e estranhas mortes começam a ocorrer nesse local. O filme que tem a sua notoriedade mesmo pela infame cena do caiaque, né, no meio desse lago, com essa tesoura de jardineiro. Um grande filme, grandes sequências. Outro filme da lista que tem essa atmosfera quente entregue ao espectador, ao fã de terror. E filmes de acampamentos aqui tá lá no topo da minha lista. É muito divertido e muito violento também. Chegou a hora de falar sobre Possessão, a obra-prima do cineasta polonês Andrzej Zulawski, sobre esse casal. O filme é o processo aí de separação desse casal em crise em seu relacionamento. Parece simples a história, parece até boba para um filme de terror, mas eu posso falar de forma bem garantida que é uma trama das mais bizarras que vocês vão assistir. Quem assistiu sabe, quem assistiu não se arrepende, embora seja um filme extremamente perturbador. Grandes sequências, tem a Isabelle Adjani e o Sam Neill como protagonistas. Tem a famosa cena do metrô com a Isabelle Adjani, cena aterrorizante, uma das maiores atuações femininas da história do cinema. A própria Adjani fala que demorou anos para se recuperar desse papel. Enfim, obra-prima suprema do Zulawski. Eu falei do David Cronenberg, né, o canadense mais amado. Agora tem um slasher canadense, Feliz Aniversário para Mim. Na história, essa adolescente está prestes a completar 18 anos, está ansiosa com seu aniversário que chega, com a sua festa que está prestes a acontecer, quando estranhas mortes com seus amigos começam a acontecer. Quem é o responsável por essas mortes? É isso que nós vamos descobrir com esse filme aí, bastante bizarro. Tem essa cena do pôster que tá aqui ao lado do churrasquinho, uma das mais engraçadas, de uma forma bem macabra do terror oitentista. É uma ótima história. A história ela até se destaca dentro de um slasher, quão boa a história é, quanto nos coloca aí realmente para desvendar esse mistério. Tem o Glenn Ford em uma performance aí mais tardia do astro de filmes noir da década de 40, assim como a Lauren Bacall, que apareceu anteriormente na nossa lista. E a sequência final, fantástica. Não posso dar muitos detalhes, mas quem assistiu aí sabe, fantástica, desse jantar de aniversário. Fantástico. Um dos melhores filmes canadenses de todos os tempos, de terror. E número 1 da nossa lista, da nossa maratona, Os Mortos-Vivos, do Gary Sherman, diretor menosprezado de terror das décadas de 70 e 80, trazendo essa história dessa cidadezinha no meio do nada que começa a ver seus turistas sendo alvos de estranhas mortes. E aí um xerife que recentemente voltou à sua cidade natal começa a investigar tudo isso somente para descobrir uma grande conspiração que vai brincar inclusive com sua origem na cidade. Filme único, você não vai encontrar nada parecido dentro dos anos 80 em sua história, no grau bizarro que a história vai se movendo, vai se transformando. É uma trama muito boa, e tem a infame sequência da agulha no olho, tudo com efeitos práticos, né? Hoje em dia é tudo CGI. Quando tem uma cena, um filme que utiliza efeitos práticos, a gente já se impressiona. Nos anos 80 era tudo efeitos práticos, e essa é uma das sequências de terror, das melhores, das mais divertidas, e um filme também extremamente atmosférico, nessa cidadezinha no meio do nada, essas estranhas mortes, estranhos residentes. É um clássico. É isso aí, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, agora dessa maratona de filmes de 1981. Em breve voltaremos aí com a sequência de 82. É isso aí, até o próximo vídeo.